Quer aprender tudo sobre tendências pedagógicas e acertar todas as questões da sua prova? Então fique ligado neste vídeo, porque hoje temos questões comentadas sobre tendências pedagógicas. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e eu estou com você para mais uma videoaula e hoje discutindo questões de concursos sobre tendências pedagógicas. Para acompanhar melhor esta aula ou compreender melhor as questões, sugiro que você assista ao vídeo Tendências Pedagógicas que a gente colocou aqui na descrição do vídeo ou você pode acessar aqui no card. Mas se você quiser ir direto para as questões, não tem problema. Para acompanhar este simulado, baixe o simulado em PDF aqui na descrição do vídeo ou também pode acompanhar na tela enquanto eu farei a leitura e a resolução, tá beleza? E para não perder nenhum vídeo preparatório, este e todos os próximos, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você fica por dentro de todas as novidades. Então vamos lá? Questão de número 1. Uma questão para o Instituto Federal Goiano, prova de 2019, deste ano. Questão fresquinha aí, tá ok? Vamos lá. No período de influência do tecnicismo na educação, o planejamento prevaleceu como? Vamos lá. O tecnicismo é um processo, uma tendência que ensinava por meio de técnicas, que privilegiava um processo mecânico, mas um processo bem estruturado e organizado, técnico. Então, por isso, como já disse na aula, no tecnicismo, o controle de todo o processo para atingir uma melhor eficiência, como numa empresa, numa indústria, era o primordial. Vamos analisar as alternativas. Letra A. O planejamento no tecnicismo é prática refletida a serviço da transformação da realidade e humanização e emancipação do sujeito. Não, essa é uma visão progressista. O tecnicismo é liberal, é a visão mais fechada e tradicional. Então, transformação de realidade, humanização, emancipação do sujeito não são pontos de vista do tecnicismo, sim, da pedagogia libertadora de Paulo Freire. Letra A, eliminada. B. Instrumento de diagnóstico sobre a prática, com vistas a incorporar na ação docente os anseios dos discentes. A avaliação e o planejamento na tecnicista não tem essa visão estruturalmente e estritamente de modificação, de transformação, de preocupação com o aluno. Letra B, eliminada. Letra C. Abordagem que favoreceu o desenvolvimento de práticas coletivas e colaborativas. Não. Aqui o foco não é a prática coletiva e colaborativa. Lá na pedagogia libertária, nós vamos ter um foco grande em ações mais coletivas. Mas aqui no tecnicismo, não. Letra D. Mecanismo burocrático, já começou tecnicista. De padronização e controle do trabalho dos professores, privilegiando a forma. Certíssimo. Lembra que eu falei que no tecnicismo o controle do trabalho, sempre quando falar funções de controle, é um processo fechado, mecânico, que o foco é controlar aquele processo. Então busca-se um padrão adequado, uma burocracia muito acirrada na organização de tudo. Então, a letra D claramente é tecnicista. Quem assistiu a aula não respondeu isso aqui sem nenhuma dúvida, ok? Vamos para a questão de número 2 e vá se preparando porque ao final da aula tem concursômetro. E se você não conhece o concursômetro, fique ligado para conhecer e eu tenho certeza que você vai gostar. Número 2. Na tendência libertária, a metodologia praticada, entre outras, é composta pela ou pelo. Vamos lá. A tendência libertária ela é uma tendência progressista que visa preparar o aluno para transformar a sociedade. Eu disse com muita clareza que a tendência libertária tem uma palavra-chave. Que palavra-chave é essa? Lembrou? Autogestão. A tendência libertária ela favorece processos democráticos, coletivos, participativos, o grupo. Ok? Vamos analisar, ver se alguma coaduna chega perto daquela perspectiva. Letra A. Programação por passos sequenciais, empregada na instituição programada, nas técnicas, no microensino, multimeios e módulos. Isso aqui é tecnicismo. Técnicas, programação, tecnicismo.
B. Aceitação da pessoa do aluno em que a função do professor restringe ajudar o aluno a se organizar. Ok, o aluno precisa se organizar, mas o professor não só ensina ele a se organizar. Letra C. Vivência grupal, ó, já é coletiva. Na forma de autogestão, beleza. Gente, é isso aqui. A gente vai acabar de ler para a gente ter certeza, beleza? Mas vamos lá. Vivência grupal, na forma de autogestão, em que os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias de sua própria instituição. Vivência grupal é libertária, autogestão é libertária, os alunos buscarão encontrar as bases, eles mesmos vão buscar autogestão. Então, letra C está correta. E quem assistiu a videoaula não errou essa questão. Essa é uma pergunta da banca da IBAD aplicada na Secretaria de Estado de Educação da Paraíba em 2017. Letra C. Letra D, desculpa. Uso excessivo da técnica para atingir objetivos instrucionais. Isso é tecnicismo, ok? Não é, tá errado. Letra E. Estabelecimento de comportamentos terminais através de objetivos instrucionais. Todas as alternativas erradas estão muito ligadas ao tecnicismo. Então a gente tem que tomar cuidado aí também, porque dentro do tecnicismo existem alguns elementos que podem se assemelhar com a libertária, a organização, a participação coletiva, o trabalho em grupo. Contudo, o tecnicismo é mais fechado, restrito, ele é mais tradicional, prioriza o produto final, o cuidado com o processo. Já a libertária, ela valoriza a participação, a iniciativa, a autogestão do estudante no seu processo. Então vamos lá para a questão de número 3. Que legal, essa questão aqui é do Instituto Federal, aplicada em 2019. E ela utiliza uma imagem que eu utilizei na aula para fazer um exemplo com vocês, ok? Vamos fazer a leitura? As tendências pedagógicas, além de serem concepções específicas, são também visões de mundo, os quais envolvem diretamente a função da escola. Cada tendência apresenta as concepções de homem e sociedade, além disso, identifica o papel da escola de acordo com sua ideologia. As tendências pedagógicas também expressam a concepção de mundo, de acordo com o contexto histórico em que ela foi pensada. Por isso, é importante analisar o contexto histórico que deu início a cada uma das tendências pedagógicas. Aprecie a imagem a seguir, ok? O que temos aqui? A figura do professor, que é uma boca, e os alunos, que são só ouvido, orelhas. Então, nesse sentido, a gente pressupõe que o professor só fala, ele não ouve, porque ele não tem orelha. E os alunos só ouvem, porque eles são somente orelha e não tem boca, então por isso eles não falam. Então, por aqui a gente se remete a uma visão mais tradicional de pedagogia, em que o professor é o centro do processo de ensino e que os alunos são receptores passivos, que recebem diretamente a ordem do professor e não têm poder de questionar, não tem boca. Vamos continuar. A imagem em destaque reflete exatamente uma das tendências pedagógicas evidenciadas abaixo. Marque a alternativa correta. Essa imagem, ela reflete a pedagogia libertária? Não, a libertária ela é progressista. É uma visão que dá voz ao aluno. Libertadora? Tampouco. A concepção freiriana que valoriza o aluno e o tem como meio, como forma de iniciar o nosso trabalho. Tecnicista? Sim, a tecnicista ela tem essa visão tradicional, essa visão liberal. Contudo, a tecnicista ela tem um foco diferente, ela tem uma visão mais técnica, mais do processo burocrático e não da relação professor-aluno. Então também não é. Tradicional? Sim, esse é o principal retrato da pedagogia tradicional. Eu mostrei na nossa aula e também caiu aqui nessa questão. Então, pessoal, a pedagogia tradicional é a magistrocência, tudo gira em torno do professor. O aluno é receptor passivo, professor transmissor do conhecimento, professor só fala, aluno só ouve. Pedagogia crítico-social dos conteúdos, também não, porque na crítico-social nós temos a perspectiva progressista, de preparar o aluno para transformar, ele é sujeito ativo. Ok? Acertou quem respondeu letra D.
Vamos para a questão de número 4, questão do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, aplicada neste ano. E sabe o que é legal? Eu recebi mensagem de alguns alunos aqui do Espírito Santo, porque eu sou capixaba, falando: professor Davi, eu encontrei uma questão que eu consegui responder por conta das suas videoaulas. E isso me dá uma felicidade imensa. Então vamos lá, questão de número 4. Após ler e analisar o texto, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Com base nos pressupostos da neutralidade científica e inspirada nos princípios de racionalidade, eficiência, produtividade, essa pedagogia advoga a reordenação do processo educativo de maneira que o torne objetivo e operacional. Nesse fragmento, Demerval Saviani refere-se a... Pessoal, não tem dúvidas. Vejam só. Racionalidade, racionalização, intelectualidade, eficiência, empresa, produtividade, indústria, reordenação do processo. O que preocupa em ordenar e coordenar e controlar o processo? Torne objetivo e operacional. Que pedagogia trabalha com operacional? Tecnicismo. Ela que se inspira nos modelos de grandes empresas, nos modelos operacionais, para obter bons resultados com eficiência e eficácia. Então, sempre que tiver essas palavras, é tecnicista. E quem assistiu a videoaula não tem dúvida nenhuma sobre esses conteúdos, ok? Vamos lá, pedagogia crítico-social? Não, a crítico-social é progressista. Pedagogia da prática? Não, não é uma das tendências que estamos estudando. Pedagogia histórico-crítica, que também pode ser, talvez, por alguns autores, confundida por crítico-social? Não. Pedagogia tecnicista? Sim, pedagogia tecnicista. Pedagogia da educação popular? Tão pouco. Então, a pedagogia tecnicista aí, ela é o foco dessa questão. Então, sem dúvidas, questão de alternativa D. Vamos para a questão de número 5. Questão do Instituto Federal de Santa Catarina. E olha, o simulado hoje está pesadão, porque só tem respostas e perguntas de questões de concursos complexos. Concursos aí de institutos federais. Então, se você respondeu aí, você vai estar afiado. Vamos lá. Analisar as alternativas. Só uma observação. Antes de ler tudo, eu já quero, assim, só dar uma ideia do que vai ser essa questão. Assinale a alternativa em que a sequência das correntes está de acordo com as assertivas. Então, a gente vai ler elas e vai identificar algumas aqui, beleza? Então, vamos começar fazendo a leitura delas. Primeiro, o conteúdo é trabalhado de forma isolada, isto é, desvinculado dos interesses dos alunos e dos problemas reais da sociedade. Beleza. 2. O professor deve colocar os alunos em condições adequadas de aprendizagem, considerando as suas necessidades, para estimulá-los a buscar por si mesmos conhecimentos e experiências. Ok. 3. Constitui uma tendência inspirada na teoria behaviorista da aprendizagem e na abordagem sistêmica do ensino. 4. Inspirada no materialismo histórico-dialético, enfatiza que a escola pública cumpre a sua função social, política, possibilitando a difusão dos conhecimentos sistematizados a todos. Próximo. A atividade escolar é centrada na discussão de temas sociais e políticos, isto é, alunos e professores analisam problemas e realidades do meio social. Vamos agora, sem olhar as alternativas, enumerar e colocar algumas que nós já conhecemos e já sabemos. Vamos lá. O conteúdo é trabalhado de forma isolada, isto é, desvinculado dos interesses dos estudantes. Qual pedagogia ela é desvinculada da realidade, desvinculado do interesse do aluno, desvinculado dos problemas reais? Não existe outra. É tradicional. Sem sombra de dúvidas, essa é a pedagogia tradicional. 2. O professor deve colocar os alunos em condições adequadas de aprendizagem, considerando suas necessidades para estimulá-los a buscar por si mesmos conhecimentos e experiências. Ok. Essa visão aqui, ela remete um pouco a uma pedagogia que busca o interesse do aluno.
Nós falamos lá na nossa aula que qual pedagogia busca esse interesse do aluno, qual a necessidade de aprender? A pedagogia renovada, que veio logo em seguida, embora fosse liberal, tinha essa preocupação com o interesse do estudante, para adaptá-lo à sociedade. Eu acredito que seja renovada, mas eu não vou dar certeza porque pode estar alinhada a alguma da pedagogia progressista. Eu vou colocar aqui entre parênteses renovada e no final a gente tira as dúvidas, ok? Então deixa eu colocar aqui renovada. Renovada a 2. Isso. 3. Constitui uma tendência inspirada na teoria behaviorista. Behaviorismo é o quê? Tecnicismo. Quem assistiu a aula não pode errar. Aprendizagem na abordagem sistêmica do ensino. Qual tendência que é uma abordagem sistêmica do ensino? O ensino tem que ser sistematizado. Tecnicista, sem dúvidas. Beleza. Inspirada no materialismo histórico dialético, enfatiza que a escola pública cumpre sua função social e política. Social e político é progressista, possibilitando a difusão de conhecimentos sistematizados a todos. Então, aqui tem cara de libertadora de Paulo Freire, mas quando falo da difusão de conhecimentos, difusão de conteúdo, de saberes, também pode ser crítico social. Então, eu vou colocar aqui na dúvida, libertadora / crítico social. Agora 5. Atividade escolar é centrada na discussão de temas sociais e políticos. Alunos e professores analisam problemas da realidade do meio social. Não, isso é libertador, isso é Paulo Freire. Problemas sociais, temas políticos. Paulo Freire fala que todo ato educativo é um ato político. Então, a número 5 com certeza é libertadora. Então, olha só, olha como nós analisamos esse tipo de questão e você precisa, na sua prova, fazer esses rascunhos que eu estou fazendo aqui, tá ok? Para que você não tenha erro e consiga fazer melhor. Veja só, a primeira eu tenho certeza que é tradicional. Certeza, aqui ó, ok. A segunda eu estou na dúvida se é renovada ou não. A terceira eu tenho certeza que é tecnicista. A quarta eu falo que é libertadora ou crítico social. Mas como a última eu tenho certeza que é libertadora, sobrou qual aqui? Crítico social. Vamos ver se alguma das alternativas abaixo tem tradicional na primeira, a terceira tecnicista, crítico social e libertadora. Primeira, tecnicista, tradicional, escola nova. Não, a letra A já pode eliminar, que não é ela não. Deixa eu passar um vermelho aqui, tá bom? Letra B. Tradicional, ok. Escola nova, tudo bem. Até porque quero lembrar para vocês que a pedagogia renovada também é chamada de escola nova. Você tem que ter essa malícia, tá ok? Terceira, tecnicista. Quarta, libertadora. Eu fiquei na dúvida. E a última, pedagogia crítico-social dos conteúdos. Não, a última é libertadora. Eu tenho certeza que a última é libertadora. Mas essa aqui é muito confusa e você pode até se confundir. Embora a gente fique na dúvida aqui nas duas últimas, vamos deixar a letra B por enquanto. Letra C. Começa com a libertadora. E esquece. Essa primeira aqui nunca é libertadora. D. Tradicional, ok. Escola nova, ok, porque pode ser renovada. Lembra que eu coloquei aqui, renovada? É tecnicista, sim. Crítico social, ok. E a última libertadora, beleza. Eu acredito que é essa. Mas vamos deixar em dúvida aqui, porque tem a letra B, que é bem parecida. Letra E. Tradicional, tecnicista, escola nova. Já não é. Então ficou B e D. A única diferença é nas duas últimas, crítico social e libertadora. Eu tenho certeza que a última é libertadora, por quê? Qual pedagogia fala de problemas sociais, problemas políticos? E aqui fala centrada na discussão. Paulo Freire. Então a última é libertadora, logo essa é crítico social. Então a gente elimina a letra B, porque não tem como a resposta certa não ser a letra D. Tradicional. Renovada, lembra que eu falei da renovada aqui? Só que aqui a renovada, ela é escola nova, beleza? Sem problemas, e quem assistiu a aula sabe disso. Depois, crítico social, tecnicista, crítico social, libertadora. Letra D, ok? Pessoal, essa confusão que eu fiz aqui de deixar a questão para depois, não, vamos analisar, isso é proposital. Não que eu estava em dúvida. Eu fiz assim quando eu resolvi pela primeira vez. Mas agora eu fiz esse jogo aqui de rabiscos para ajudar você e para você acompanhar como deve ser e pode ser o raciocínio na hora de responder. Não tenha medo de rabiscar a sua prova.
Questão de número 6. Em relação às tendências pedagógicas na prática escolar, assinale a alternativa que apresenta somente tendências pedagógicas liberais. Pessoal, que pergunta fácil. É o sonho de todo concurseiro que estudou pelo menos um pouco uma questão dessa. Só recapitulando lá. Quais são as tendências liberais? As liberais são a tradicional. Depois da tradicional tem as duas renovadas, eu vou colocar aqui renovadas. Não vou escrever as duas não. Renovada é progressivista e renovada não diretiva. Renovadas. E temos a tecnicista. São 4. Beleza. Então, as liberais, elas não têm nada de liberdade. Toda aula eu sempre falo. Liberdade tem nas progressistas. Libertadora, libertária. Mas o liberal, ela simplesmente representa a necessidade das tendências em atender os interesses liberais da sociedade burguesa dominante da sociedade. Então, as liberais são tradicionais, renovadas e tecnicistas. Então, vamos ver qual alternativa está correta? Em relação às tendências, qual apresenta somente pedagogias liberais? Letra A, tradicional e tecnicista. Sim, é essa mesmo. Aí quando a letra A é a resposta, a gente fica até com dúvida, né? Mas vamos conferir as últimas para ter certeza. B, tradicional e libertadora. Não, a libertadora ela é progressista. C, renovada não diretiva e libertária. Não, a libertária é progressista. D, crítico social dos conteúdos e libertadora. Não, as duas são progressistas. E, tecnicista e libertadora. Libertadora é progressista, então não é. Só uma observação, repare que letra B, C, D e E, ela traz libertadora, libertária, libertadora. E o nome que pergunta é liberal. Quem não conhece vai marcar uma dessas. Eu sempre falo, liberal nada a ver com liberdade. Acertou quem disse e marcou letra A. Vamos para a questão de número 7. Ok? Conforme educação libertadora. Então nós vamos falar aqui da pedagogia de Paulo Freire, de valorização do contexto do estudante, do ato político, da mediação, do contato com o mundo, valorização das realidades, da utilização dos saberes do estudante como ponto de partida para ensiná-lo. Vamos lá. A. Aprender é significativo e se decorre da imposição ou memorização. Não. Imposição é autoritarismo, fora da libertadora. E memorização é uma técnica do tecnicismo e da pedagogia tradicional. Logo, letra A está errada, não é libertadora. Letra B, só uma observação. Toda vez que falar assim, conforme a educação ou pedagogia e tal, antes de ler, faz uma recapitulação igual eu fiz assim na sua mente, essa tendência desse jeito. Então faz esse lembrete aí, esse filme aí para você poder ler as questões já com mais bagagem. Letra B. Processo de aprendizagem compreende codificação, decodificação e a problematização da situação concreta por meio da troca de experiência em torno da prática social. Opa! O processo compreende a codificação e decodificação. Não é só o código, mas decompor e decifrar o código. Interessante. Problematização. Sim, Paulo Freire parte da ideia de problematizar coisas concretas. Troca de experiências, aluno e professor. Lembra que ele fala, ninguém educa ninguém? Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Troca de experiência em torno da prática social. Não, é Paulo Freire, quando fala de prática social. Então, a letra B está de acordo com a pedagogia libertadora de Paulo Freire. Professor, mas a libertadora não é outro autor? Não. Outro autor? Não. Não. Pedagogia libertadora é Paulo Freire. C. A escola é instrumento de apropriação do saber a serviço dos interesses da classe dominante. Não, a escola não está em função da classe dominante. Isso é uma característica da pedagogia liberal, ok? Letra D.
há uma subordinação entre a cultura erudita e a cultura popular. Ou seja, o conhecimento erudito, o conhecimento científico, o conhecimento que é trago ao longo da história, ele está subordinado, ele está sob o conhecimento popular? Não. O conhecimento científico, o conhecimento erudito, o conhecimento histórico, ele se coloca numa posição superior ao popular no sentido de cientificidade e validade científica. Letra D está errado. Os conteúdos são constituídos de realidades exteriores ao aluno, sendo um saber artificial. Não, a pedagogia libertadora exatamente fala que o conteúdo tem que ser de uma realidade interior, própria do aluno, e não é um saber artificial, é algo próprio e natural. Logo, a alternativa correta é a letra B. E eu quero falar com vocês aqui uma super dica para você que ainda não segue o nosso Instagram, segue lá, professor.davi. Lá no Instagram eu coloco várias enquetes nos stories, como você pode ver aqui, e lá você responde, todos os dias você tem quizzes, tem simulados com questões de concurso, e inclusive várias sobre Paulo Freire e as tendências pedagógicas. Confere lá. E se você chegar lá e não tiver, vai lá nos destaques dos stories, tem simulados ali de várias questões e vários temas salvos nos stories antigos. Espero você lá no nosso Instagram para conferir promoções e super novidades. Continuando. Questão de número 8. Leia o fragmento a seguir, da FGV, essa questão. Um grupo de intelectuais, devido à descontinuidade de políticas educacionais, da falta de uma visão global do problema e das reformas parciais periódicas feitas sem unidade e mal encaminhadas, se organizou em prol de um movimento que propunha bases pedagógicas renovadas e a reformulação da política educacional brasileira. Então vamos lá. Um grupo de intelectuais, pensa só, que se organizaram em prol da educação, em busca de uma educação e de uma pedagogia renovada. Então, quem assistiu a aula já consegue entender. Analise a opção que representa o documento elaborado por esse grupo com uma resposta às questões educacionais. Pessoal, que grupo de intelectuais se reuniu para trazer um pedido de reforma, de renovação da educação? Isso é escola nova, isso é pedagogia renovada. E esse movimento, ele marcou a pedagogia renovada e a escola nova. Esse movimento foi o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. Então, quem assistiu a aula não pode errar essa questão, ok? Letra A. Lei de Diretrizes e Bases está errado. C. PCN está errado. D. Constituição está errado. E Estatuto está errado. É o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, letra B. Ok? Vamos para a questão de número 9. Uma questão da Ciscopar para o cargo de pedagogo, 2015. A proposta metodológica baseada em exposição oral dos conteúdos, independentemente do contexto escolar, é defendida pela... Vamos lá. Qual pedagogia ela entende que a exposição oral, só falar, independente do contexto do aluno, independente da realidade, desligado de tudo, em que o professor só fala e o aluno só ouve, a exposição oral, ela é defendida pela pedagogia nova? Não. A pedagogia da escola nova procurava um pouco do interesse. Pedagogia tradicional? Sim, isso é característica da pedagogia tradicional. Lembra que eu mostrei para vocês aquela imagem? E quem assistiu a videoaula não tem dúvidas. Histórico-crítica? Não. Libertadora? Também não. E progressista? Não. Vamos para a nossa última questão. Essa aqui, quem respondeu a letra B, tá certinho. E não desgrude daí, porque tem concursômetro ao final da aula. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante do concursômetro. Além de poder, sim, saber como que você foi em relação a esse simulado. Uma questão da FEPESE, de 2014, desculpa. Consta nos parâmetros curriculares nacionais que a pedagogia renovada é uma concepção que inclui várias correntes que, de uma forma ou de outra, estão ligadas a um movimento. Lembra que eu falei que a pedagogia renovada ela também representa um outro movimento que qualquer um pode te dizer e você precisa saber? Da escola tradicional? Não. Da escola nova ou ativa? Sim, pedagogia renovada é escola nova, beleza? C.
Em prol da escola multisseriada? Não. Defesa da escola social em tempo integral? Não. Defesa da escola democrática, pública e gratuita? Não. Pedagogia renovada é escola nova. Então faz o seguinte, conta quantas questões você acertou, fica ligado, acompanha porque agora é hora de concursômetro. Vamos agora para o nosso termômetro de concursos. E o concursômetro nada mais é do que um termômetro que pode indicar, é claro de uma forma dinâmica, como você está em relação à sua preparação. Vamos lá. Se você acertou 0 ou uma questão somente, a coisa tá feia, tem que melhorar. Se você acertou 2 ou 3, pode e deve melhorar no próximo simulado. E faz o seguinte, quando você for para um próximo simulado aqui do nosso canal, comenta lá quantas você acertou e fala, professor, eu melhorei em relação ao simulado da aula anterior, beleza? Se você acertou 4, 5 ou 6, parabéns! Você está em cima da média da aprovação. Normalmente, nos concursos públicos, é necessário que você acerte metade das questões para ser classificado. Mas como a gente sempre quer ficar à frente do nosso concorrente, a gente às vezes busca mais. Então vamos lá. Se você acertou 7 ou 8, uau! Você arrebentou, você foi muito bem. Errar apenas 1 ou 2 questões é muito difícil. Então, se você acertou 7 ou 8, você foi bem demais, você arrebentou. Agora, se você acertou 9 ou 10, prepare os documentos da posse, porque tem aprovação chegando para você. Pessoal, o concursômetro é apenas uma forma de dinamizar e descontrair a nossa videoaula. E eu espero, do fundo do coração, que esta aula tenha contribuído com você, com a sua preparação. Fique ligado em nosso canal, porque sempre teremos novidades. E se você sugere um tema para mais uma aula de questões comentadas, comente aqui, isso nos ajuda bastante. Por enquanto é só, um grande abraço e até a próxima videoaula.